Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Procura-se vivo, não é nem morto, intercessores. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema nesta tarde. Daqui a pouco acaba o horário de verão e eu saio desse dilema se digo tarde ou noite, que já estou ficando confuso, né? Já acaba isso. Aleluia. Ezequiel capítulo 22, verso 30, eu vou ler ele por umas 2 ou 3 vezes durante essa reflexão. E primeiramente quero ler com você, depois a gente até põe aqui na tela, mas agora eu queria que você lesse, abrisse a sua Bíblia, marcasse. Aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Achou aí, amém? Ezequiel veio? O gracioso levantou a mão lá atrás, não é aquele lá, né? É o profeta aí na sua Bíblia. Ezequiel 22, 30 diz: é o Senhor falando através do profeta. Procurei entre eles um homem. E eu propus de manhã, na celebração de manhã para as irmãs, que pegasse em casa um lapisinho, uma caneta, com muito carinho, riscasse esse homem aí e botasse aí: procurou, o Senhor dizendo, né? Procurei entre eles uma mulher. O Senhor não faz acepção de pessoas, não. Deus está procurando homens e mulheres. Ele não está falando de gênero aqui. Eu procurei alguém, né? Então para você se sentir que Deus está falando com você mesmo, mulher, eu faria carinhosamente, né? Mas a Bíblia não é santa, não. Santas são as palavras de Deus. Ali são letras e papéis, né? É só um jeito de que fique mais pessoal para você nesse caso aqui. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e que se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, diz o Senhor, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Eu gostaria de falar sobre a oração intercessória, sobre aquela oração que a gente clama por alguém. E se você buscar a palavra interceder no dicionário, é pedir em favor de alguém, é rogar, é suplicar. Então a gente pode dizer que na oração intercessória, você não está orando por você, mas você clama a Deus em favor de alguém. Quando eu oro, fazendo uma oração intercessória, eu estou buscando o favor de Deus por essa pessoa. Eu estou buscando o favor de Deus por Itajaí, por exemplo, quando ao meio-dia o nosso celular desperta e nós oramos pela cidade. Eu me coloco diante de Deus clamando pela cidade, buscando a Deus pela cidade, pedindo a proteção de Deus para a cidade. Isso é uma oração intercessória, seja por Itajaí, por Santa Catarina, pelo Brasil. Nós estamos buscando a misericórdia divina para com a nossa terra. Oração intercessória, eu oro buscando a Deus por outra pessoa. E nessa oração não está em foco as minhas necessidades. Eu não estou preocupado aqui com os meus pensamentos, com os meus desejos, com as minhas circunstâncias. Não estou preocupado comigo, mas eu estou prestando atenção nas necessidades de uma outra pessoa. Eu estou clamando por uma outra pessoa. Quando nós lemos esse texto de Ezequiel, você vai ver que Deus está procurando por intercessores. E o texto é claro, você pode acompanhar até na tela aqui comigo. Procurei entre eles um homem que erguesse um muro. Eu vou falar um pouquinho sobre esse muro, e que se pusesse na brecha diante de mim em favor desta terra, para que eu não a destruísse. E o resultado foi, diz o Senhor, de que não encontrei ninguém. O Senhor continua procurando por homens e mulheres. O Senhor continua procurando por intercessores, por intercessoras, que se colocam diante do Senhor e começam a clamar pela sua família, a suplicar a proteção de Deus, a suplicar a salvação de toda a família, a suplicar livramentos de Deus. O Senhor está procurando intercessores que clamem pela nação, que se levante dia após dia, seja pela manhã, à tarde ou de madrugada, se prostre diante de Deus e comece a apresentar os governantes. Mas o que a gente tem visto nos nossos dias é que a gente diz: eu nem gosto deles, pastor. Mas o Senhor procura intercessores. Eu creio que ao nos reunir neste dia, o Senhor está com isso em mente, procurando intercessores e intercessoras, que orem pelos pastores, não só pelos pastores da comunidade Ágape, mas pelos pastores ao redor do mundo,
Diariamente, pastores desistem do seu chamado pela forte pressão e pelo estresse. Na história recente da nossa nação e até mesmo no estado, 4 pastores, entre eles uma pastora de Criciúma, tiraram a sua vida nos últimos 3 ou 4 meses. É preciso intercessores e intercessoras que se colocam diante de Deus e começam a clamar pelos pastores, a clamar pelos missionários. Desafios enormes no campo missionário. E você pode, através da sua oração, pedir que Deus proteja, anime, encoraje, fortaleça, seja provisão para os nossos missionários. Essa semana ainda a Cibele mandou uma mensagem dizendo que estão enfrentando uma pressão para sair do espaço onde eles estão utilizando agora, e eles precisam ir para o terreno deles, mas para que até que isso aconteça, fique pronto uma casa e tudo mais lá, eles precisam de muito milagre. Por isso nós precisamos levantar um muro de proteção ao redor deles. Nós precisamos orar pelos juízes da nossa nação. Hoje estava lendo um post do Dr. William Douglas, um juiz federal da 4ª Vara de Niterói, cristão, homem de Deus, escritor de vários livros, replicando um artigo dizendo que o STF, a mais alta corte dessa nação, está totalmente desacreditada, por causa da pressão, por causa das indicações políticas, por causa de conchavos. E nós não precisamos dizer que o Brasil não tem jeito. O Senhor diz: eu estou procurando por intercessores, por alguém que se disponha a dobrar-se diante de mim, a se humilhar na minha presença e começar a chorar e dizer: Deus, tem misericórdia dos juízes, tem misericórdia dos promotores. A maioria aplaude o Dr. Sérgio Moro, mas eu não sei quantos de nós já fizemos uma oração ao Senhor pedindo a proteção da vida desse homem. Nós precisamos orar pelas crianças. O inimigo tem atacado de todas as formas, de todas as maneiras, por todos os caminhos e canais, procurando destruir as nossas crianças. Se você começar a analisar a estratégia satânica para destruir a próxima geração, se nada ser feito, será uma geração que não sabe a sua identidade, porque ela pode mudar e escolher a qualquer momento. E Deus conta conosco para interceder e para clamar por essas vidas, clamar pelos cristãos perseguidos. Você sabia que existe só num levantamento da Missões Portas Abertas 50 países mais perseguidos, e nesses 50 países tem 215 milhões de cristãos que sofrem perseguição. Mas a minha oração e a sua oração, chegando diante de Deus, pode trazer livramento e conforto dos céus para eles. É sobre isso que eu quero falar com você, sobre levantar um muro de proteção através da sua oração. Porque quando alguém não tem a proteção divina, essa pessoa é um alvo certo do inferno. Mas eu e você, por mais que a pessoa ainda não conheça Deus, podemos, com a nossa intercessão, levantar uma proteção sobre ela. Eu quero convidar você para olhar na palavra de Deus o que eu estou falando, essa procura de Deus por intercessores e como levantar um muro de proteção. E eu queria que você abrisse em Atos 12, você deve ter lido essa semana, se está fazendo o devocional Bom Dia Jesus, e lendo a leitura bíblica sugerida ali, você leu esse texto essa semana da prisão de Pedro. Atos 12. Atos 12, verso 1 diz a palavra de Deus: nessa ocasião o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus,
prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. A história é o seguinte: o rei Herodes manda matar Tiago, a espada, é o que diz a palavra de Deus. É o começo da igreja após Jesus ter ressuscitado e ter voltado ao céu. Isso diz a Bíblia que agradou os judeus, gerou ibope, gerou popularidade no rei. O rei gostou da ideia e então ele prendeu mais alguns cristãos. E prendeu o apóstolo Pedro, aquele homem que agora é ousado, cheio do Espírito Santo de Deus. Aquele homem que está pregando e quando prega 3.000 pessoas se convertem, depois chegam a 5.000 pessoas. Aquele homem que está realizando milagres. E agora Herodes manda prendê-lo e diz que gostaria de levá-lo a julgamento. E com certeza a intenção é de que Pedro fosse condenado e fosse levado à morte. Mas aqui entra o poder da oração intercessória. Aqui entra o que eu e você, se não o fazemos ainda com tanta frequência, em nome de Jesus, seremos despertados pelo Espírito Santo nessa noite, para que isso venha acontecer mais e mais na nossa vida. A intercessão tem a capacidade de levantar o muro de proteção em redor daquele por quem nós estamos intercedendo. A Bíblia diz que Pedro então ficou preso, está detido, mas a igreja faz o quê? Orava intensamente a Deus por ele. Eu fico imaginando de que a igreja se reúne, os irmãos são informados do que aconteceu. Prenderam o irmão Pedro, gente. Você já sabe, mataram o Tiago. Não sei se foi porque a gente não orou. Sei que o negócio está sério. Nós precisamos fazer alguma coisa. E alguém disse: nós vamos orar então. E começaram um clamor: Deus, guarda o irmão Pedro. Deus, esconde o irmão Pedro debaixo das tuas asas. Deus, opera um grande milagre, um livramento. Não deixa, Senhor, o Herodes, o rei, matar o irmão Pedro. Deus, manifesta o teu poder. Você precisa sair daqui convencido, em nome de Jesus, de que a oração intercessória transpõe limites físicos, geográficos, que a intercessão, ela vai além da sua capacidade, das suas limitações, dos seus recursos. A intercessão toca a porta dos céus, e quando os céus é sacudido por uma intercessão, a resposta dos céus vem em direção à terra. A oração intercessória toca a mão de Deus, faz com que a mão de Deus se movimente em favor daqueles pelos quais intercedemos. Você sabe o que aconteceu? A intercessão liberou o poder de Deus. E o texto de Atos 12:7, nós não chegamos lá, né? Nós lemos só até o verso 5, diz: repentinamente. As pessoas às vezes dizem, e de repente, de uma hora para outra chegou e aconteceu. Não, antes que aconteça algo, já houve alguém de joelhos na presença de Deus. Como é que aconteceu isso tão de repente? Não, meus pais estão orando por isso há muito tempo. Uma hora para outra ele disse: eu quero ir para a igreja. Não, isso pode ter acontecido nesse de repente de Deus, mas antes disso, alguém se dobrou em intercessão e clamou a Deus, dizendo: Deus, entra com providência, age na tua misericórdia. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e a sua luz brilhou na cela. Ele tocou ao lado de Pedro e o acordou: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Oh, maravilha de Deus! Oh, maravilha de Deus! Estava sendo lembrado pelo Espírito Santo enquanto orávamos na nossa sala de oração antes da celebração, de que os anjos são seres ministradores em favor daqueles que vão herdar a vida eterna. E os anjos geralmente são enviados em resposta a orações intercessórias. Quando nós clamamos, quando nós pedimos o auxílio de Deus, Deus envia o seu anjo. É véspera do julgamento. No outro dia possivelmente Pedro será julgado
E como aconteceu com Jesus, de uma forma totalmente injusta, condenado e morto. Mas nesse dia o Senhor, em resposta à oração da igreja, libera o seu poder e o anjo vai até a cadeia livrar a Pedro. Eu acho interessante que o anjo diz a Pedro: vista-se, calce a sua sandália, pegue a sua capa. E de repente Pedro agora passa por aqueles soldados. A Bíblia diz que são 16 soldados. Eu não sei se eles se revezavam ou se estavam todos ali juntos. Mas naquele momento nada disso importa, porque o poder de Deus está sendo manifestado naquele lugar. Você vê que a Bíblia diz: o primeiro ato foi, as algemas caem, Pedro se levanta, quem sabe os soldados estão por ali, levanta-se as pernas, passa por entre eles, e de repente a porta da prisão se abre, sem auxílio de mãos, sem controle remoto, sem portão eletrônico. A ação de Deus está manifestada, o Senhor está agindo aqui. E quando Pedro se dá por si, está caminhando pelas ruas da cidade, e ele agora diz: agora sem dúvida nenhuma eu sei que o Senhor enviou o seu anjo, me libertou das mãos de Herodes, do que o povo judeu queria fazer contra mim. A oração libera o poder de Deus. Se nós acreditássemos mais, com certeza nós faríamos orações intercessórias com mais intensidade. Se eu perguntar quantos aqui acreditam de que orar por alguém possa fazer um efeito na vida dele, eu tenho certeza, todos nós, né? Amém, eu creio. A segunda pergunta seria: por que a gente ora então tão pouco pelas outras pessoas, acreditando que Deus pode fazer um milagre? Uma outra pergunta está me vindo no coração, para você pensar um pouco. Se fosse nos dias de hoje, é que algum dos nossos irmãos, me escapei agora de botar eu, fosse preso, você viria de madrugada para cá clamar ao Senhor, e viria com essa expectativa de que o milagre pudesse acontecer no meio da noite? Será que a gente não precisa se converter nessa noite um pouco mais, pedir que o Senhor acrescente a nossa fé? Porque às vezes orar, até a gente está orando, mas a expectativa de que Deus vai fazer, às vezes não é real na nossa vida. Mas Deus ainda é o mesmo que faz com que algemas caiam. Deus ainda é o mesmo que faz com que obstáculos sejam transpostos, que as portas se abrem. Deus ainda é o mesmo que, em resposta à oração do seu povo, manifesta o seu poder. Pedro estava muito bem guardado. Pedro estava muito bem protegido aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus, foi apenas repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Nós vivemos dias em que o sentimento de insegurança é muito grande, mas na presença de Deus você pode se sentir totalmente seguro. O pregador William Golke, pregador inglês do século 17, disse: o poder de Deus é a melhor guarda, a escolta mais segura e o castelo mais inabalável que qualquer pessoa pode ter. Por mais seguro que Pedro poderia estar aos olhos de Herodes, aos olhos de Deus foi muito simples, tiraram de lá. Por mais inseguro que a gente possa viver nesses dias, escondido em Deus, você pode descansar tranquilamente, porque Ele é uma torre bem segura e bem forte. Avançamos um pouquinho. Ore até o milagre acontecer. Muitos param um pouco antes de receberem o milagre. A Bíblia vai relatar que o Pedro já está na rua, e o que ele faz agora? Ele percebe que está livre, e ele se dirige à casa de Maria, mãe de João, também conhecido e chamado por Marcos, onde havia muita gente ali reunida, e estavam todos o que? Orando. Não pare de interceder enquanto o milagre não chegar. Eu não sei que horas eu não sei quantos dias Pedro está preso, mas eu sei que eles estão clamando ao Senhor. Eu imagino que esse acontecimento é de noite, mas eles continuam clamando ao Senhor.
Alguém já disse que no céu há uma sala de presentes, de respostas que nunca foram buscados porque as pessoas desistiram de orar antes de terem alcançado o seu pedido. A igreja aqui não para de orar, pessoas se reuniram, pessoas estão clamando, pessoas estão pedindo para que Pedro seja livre da prisão. As pessoas estão intercedendo pela vida de Pedro, as pessoas estão, como Deus falou, levantando um muro de proteção ao redor de Pedro. Livra o irmão Pedro da prisão. O propósito é você entender nessa noite de que você precisa fazer isso através da oração, o muro de proteção dos seus filhos. Da mais tenra idade, ainda no ventre, está clamando, está intercedendo, Deus protege, Deus abençoe. Deus, eu creio no teu propósito para eles. Na minha pré-adolescência, por muitas noites eu dormi com a minha avó. Ela viuvou cedo e nós morávamos muito próximo dela. E antes de dormir, ou alta madrugada, eu escutava ela orando filho por filho, neto por neto, e pedindo livramento, levantando um muro de proteção sobre eles. Levante um muro de proteção sobre a sua casa, sobre os seus familiares, sobre os seus colegas de trabalho. Eu já falei isso aqui algumas vezes, a murmuração é louvor para o diabo, mas a intercessão traz o poder e a realidade do céu para a terra. A Bíblia diz que você não é guiado pelo que vê, mas pela sua fé. Por favor, seja crente em nome de Jesus. Comece a olhar para o que é aparente e dizer, não, eu não vejo isso. Eu estou vendo pela fé, e pela fé eu estou vendo aqui uma mesa de madeira, bonita, de 4 pés. Madeira entalhada, alta, rústica. Pastor, mas não tem, aí é uma gambiarra que os irmãos fizeram aí, botaram um tampo aí em cima de vidro. Não, mas eu não estou vendo pelos olhos humanos, eu estou vendo pela fé, toda decorada para o momento da celebração. Seja crente, exercite a sua fé, ponha a sua fé em ação, olhe para a realidade da sua família e diga, não, isso é o que está aí nesse momento, mas eu tenho uma visão de futuro, e na visão de futuro eu vejo a glória de Deus sobre ela. Levante o muro de proteção. Levante um muro de proteção sobre a nossa cidade, sobre as autoridades. Levante um muro de proteção em favor daqueles que não conhecem a Jesus. É possível que alguém aqui já tenha dito, né? Eu não quero ficar bem com você não, eu quero falar o que está no coração. O pregador, para ficar bem com a igreja, diz assim, eu sei que não tem disso aqui, não é possível que alguém aqui já disse, esse cara aí está assim porque é um bebu, sem vergonha. Isso é o que o ser humano natural está vendo. Levanta um muro de proteção e começa a ver pelos olhos da fé. O mundo pode estar vendo um bebo, o mundo pode estar vendo um cara que não quer trabalhar. Se você levantar um muro de proteção pela sua oração em favor dele, você consegue enxergar um homem de Deus. O Senhor continua dizendo, procurei entre eles um homem, procurei entre eles uma mulher, que erguesse um muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Que queria ouvir de você dizendo, é porque ele não veio aqui na comunidade Ágape, aqui tem intercessores. É porque o Senhor não tinha falado isso para mim. O Senhor pode contar comigo, eu sou um intercessor. Procura-se intercessores, procura-se intercessoras, que levante muros de proteção, que levante uma oração em favor dessas vidas. Estou falando até aqui dessa intercessão que protege, mas eu gostaria de falar um pouco desse que Deus disse, eu queria alguém que se estivesse na brecha, na parte rachada do muro, que exercesse o papel de um advogado de defesa, mas que não baseie a sua defesa nos méritos do acusado, mas sim na bondade do justo juiz de toda a terra.
Alguém que vai diante de Deus e diz assim: Deus abençoa o Robson porque ele é bonzinho. Não, Deus, eu sei quem é o Robson sem o Senhor, mas eu sei que toda a bondade, todo o amor, toda a misericórdia estão no teu coração, e por isso eu clamo: tenha misericórdia do Robson. Se coloca na brecha, se coloca entre o juízo de Deus e a pessoa, e começa a interceder, começa a pedir a bondade de Deus. Há uma história na Bíblia, em Gênesis 18, depois de prometer um filho a Abraão, Deus diz para Abraão: ele é nosso amigo, a gente não pode esconder isso dele. Nós vamos a duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra, a maldade deles chegou até mim, eu vou lá ver se isso é verdade, se for eu vou destruir aquela terra. Deus diz isso, Deus compartilha essa situação com Abraão, e Abraão se coloca diante de Deus por estas cidades. E Abraão aproxima-se de Deus e diz: exterminarás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás lugar por amor aos 50 justos que neles estão? Abraão começa agora a interceder a Deus. Abraão começa agora a entrar nesta brecha, como diz a palavra de Deus. Seu sobrinho Ló mora naquela cidade em que o Senhor tem determinado juízo, e Abraão começa a clamar pela misericórdia de Deus. Abraão diz: o Senhor é o justo juiz de toda a terra, o Senhor vai destruir o bom junto com o ruim, o Senhor vai distribuir o justo com o injusto, aquele que te ama com aquele que te despreza. E Abraão começa a dizer: se o Senhor achar 50 justo, o Senhor ainda assim destruiria? É lindo demais ver Abraão conversar com Deus e pedir misericórdia, e pedir o favor de Deus por aquelas cidades. Abraão está fazendo esse papel que Deus disse: eu procurei entre eles um homem que se colocasse na brecha pela terra. E Abraão começa a clamar e buscar o favor de Deus. Deus, 50, será que tem 50 pessoas lá, Deus? O intercessor precisa ter um entendimento, precisa reconhecer quem é Deus e quem Ele é, porque o intercessor não é alguém soberbo, mas alguém que considera a grandeza de Deus, a miséria humana, e mesmo assim se atreve a suplicar o favor de Deus. Abraão, no verso 27, tornou a falar: e sei, diz ele, que já fui muito ousado a ponto de falar com o Senhor. Como que dizendo: logo eu, que não passo de pó e de cinza. Abraão está dizendo, nos ensinando: você deve interceder, você deve clamar, mas você precisa lembrar de que Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é todo poderoso e você é pó e é cinza. Deus é soberano, ou seja, é rei, governa sobre todas as coisas, e nós precisamos nos mover e depender da vontade de Deus. Nessa fala de Abraão, eu vejo um alerta para mim e para você: não querer dizer: Deus, o Senhor tem que fazer. Não, não é assim. Por misericórdia, Jesus, salva a minha geração, salva a minha família. Por misericórdia, Deus, e pela tua bondade, não deixe que essas pessoas venham ser destruídas. Eu sei que eu não sou nem digno de ser ouvido pelo Senhor, mas pela tua bondade, ouça, meu Deus. E Abraão começa a fazer uma negociação santa com Deus. Senhor, se dos 50 faltar 40, faltar 5, 45, Deus, não, por os 45 eu não vou destruir, 40, 30, e Abraão vem mexendo e vem trabalhando. Isso nos ensina que eu e você precisamos, como intercessor, ter ousadia ao clamar e buscar o favor de Deus. Abraão diz: agora que já fui ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Ser ousado, ter ousadia, é ser arrojado, é ter coragem, é ser petulante, audacioso, é ser atrevido. Tem gente querendo limitar a ação de Deus pelo quanto ele consegue enxergar e crer. Senhor, eu vou orar por essa gripe, mas por esse câncer eu não vou nem pedir nada de favor daquela senhora.
Seja um intercessor ousado em nome de Jesus. Alguém que se coloca diante de Deus assim: Senhor, eu sei que é impossível aos olhos humanos, mas não é impossível ao Deus poderoso de toda a terra. Olha a humilhação de Abraão. Senhor, eu estou quase com vergonha já do Senhor, eu estou sendo muito corajoso, mas o Senhor quer ser meu amigo, eu entendo isso. Por favor, 20, se tiver 20, pensou, 4 numa família, 5 vezes 4, 25 famílias, Jesus, naquelas 2 cidades, o Senhor ainda vai destruir. Senhor, tem misericórdia. Quanto ousado você tem sido nas suas orações? Sabe o que tem acontecido? Não, eu nem peço coisa muito difícil para Deus, porque Ele pode não responder e eu ficar frustrado com a minha fé. O que você tem não é fé. A fé é rei do impossível. A fé é a certeza das coisas que se espera, diz o escritor aos Hebreus, e que não se vê. A fé é a atitude de enxergar além do que é possível e acreditar não no que eu posso fazer, mas sim naquilo que o meu Deus fará por mim, por você e por aqueles por quem oramos. A fé é a ousadia da alma de ir além do que eu posso ver. Você consegue ver a sua família toda reunida numa fileira de cadeira? Pastor, precisa de 3 fileiras, não tem problema. Você consegue ver a sua família toda reunida celebrando o nome do Senhor? A fé vê isso. A fé vê isso. E por causa da fé a gente começa a clamar a Deus, dizer: não é impossível para ti, Jesus. Não é impossível para ti, Jesus. Eu sei que o Senhor fará uma grande obra. O carnaval está à porta, muitas vidas entrarão por um caminho sem volta nesses dias, algumas perderão a própria vida, mas a sua intercessão fará toda a diferença. Comece a clamar com mais ousadia. Comece a clamar com mais determinação, com atrevimento espiritual. Comece a clamar realmente com graça de Deus, mas com a petulância santa, dizendo: Deus, deixa-os em paz. Deus, deixa-os inquietos onde forem. Deus, livra-os de perigos e males. O diabo está preparando um laço para muitas vidas nesse dia, mas Deus já tem pronta uma barca chamada salvação há muito tempo. Por isso, posicione-se na sua intercessão e tenha fé para ver isso acontecer. Preciso concluir. O intercessor não deve jamais desistir. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. Se apenas 10 forem encontrados, e ele respondeu: por amor aos 10 não destruirei. Sabe o que me chama a atenção? A Bíblia diz que, tendo Abraão acabado de falar, o Senhor partiu e Abraão voltou para a sua casa. Enquanto Abraão estava ali intercedendo, o Senhor estava ali pronto para ouvi-lo. Enquanto Abraão estava ali clamando a Deus e suplicando misericórdia, o Senhor estava pronto para ouvi-lo. Por que eu digo que, mesmo a ousadia toda de Abraão, o intercessor não deve jamais desistir? Porque alguns dizem: se Abraão persistisse dizendo: Deus, se tiver 5, Deus, se tiver 1, quem sabe Sodoma e Gomorra tivesse sido livrado pela intercessão de Abraão. Não desista. Se você parou de orar por alguém da sua família, volte a orar em nome de Jesus. A gente olha para eles, a situação, não querem nada com Deus às vezes desiste. Mas em nome de Jesus, a Bíblia diz que enquanto a vida há esperança. Se eles estão vivos, eles estão a um ponto de serem alcançados com a maravilhosa graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Continue clamando, não desista, insista um pouco mais, avance um pouco mais. Clame um pouco mais, interceda. Ei, coloque-se entre Deus e o juízo divino sobre eles e clame dizendo: Deus, tem misericórdia deles.
O lindo dessa história, já no capítulo 19 de Gênesis, a Bíblia diz: quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou do meio da catástrofe que destruía as cidades, tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades em que Ló vivia. Deus não achou 10 justos na cidade, mas pela intercessão de Abraão, Deus enviou 2 anjos e tirou Ló de lá. E a Bíblia diz, os anjos falando: nós não poderemos executar o juízo enquanto você não chegar são e salvo na cidade para a qual você vai. Minha pergunta para você é: tem poder a oração intercessória ou não tem? Nós ouvimos testemunhos de manhã, quando eu acabei de falar dessa procura de Deus. Irmão César se levantou do meio da igreja, um diácono, e veio contar um testemunho do poder da intercessão e do livramento que Deus lhe deu há muitos anos atrás. A intercessão tem até mesmo uma recompensa. A Bíblia diz que Deus abençoou a vida de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Filha do pastor Jair, a Milena há muitos meses vinha orando à procura de um emprego, mas de repente eles entenderam que deveriam começar a interceder cada dia da semana, cada dia ao meio-dia, durante o devocional, por alguém. Oraram pelos pastores, pelos ministérios. Em menos de uma semana o Senhor abriu uma porta de emprego. A Bíblia diz através do profeta de que Deus tem no seu povo a força para transformação. Quando o profeta Joel recebe a revelação de Deus, ele diz de que o Senhor conclama o seu povo, dizendo: se reúnem todos, proclame uma assembleia e comece a clamar o Senhor, dizendo: poupa o Senhor o teu povo, e não entregues o teu povo à vergonha, ao desprezo entre as nações. E já veio a resposta dizendo, e o Senhor disse: eu vou enviar o que eu tenho de melhor para vocês. Nós precisamos melhorar a nossa intercessão. Nós precisamos chorar um pouco mais por aqueles que precisam da ação divina. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, disse que quando Deus planeja fazer uma grande obra, primeiro Ele convoca o seu povo para orar. O Senhor está nos convocando para orar. O Senhor está lhe chamando para orar. E não apenas orar e chorar por si próprio, mas orar pelos outros. Levantar um muro de proteção. Se colocar entre o juízo de Deus e os seus irmãos, pedindo: poupa o teu povo, Senhor. O mesmo Deus que se revela a Ezequiel dizendo: procurei entre eles um homem que levantasse um muro, que estivesse na brecha diante de mim pelo seu povo. É o mesmo Deus que nos reúne nessa noite e pergunta: tem alguém para interceder? Tem alguém para clamar? É um ofício santo que o Senhor convoca o seu povo a fazer. É um chamado que eu e você precisamos fazer. Dentre as muitas histórias de resposta da intercessão, quem sabe a que mais me encanta é de uma velha mãe que sempre orava pelos seus filhos longe dos caminhos do Senhor. E cada vez que os encontrava, lembrava eles dizendo: meus filhos, vocês precisam voltar para Deus. Aquela mãe tinha um canto da casa onde ela ajoelhava e na presença de Deus derramava as suas lágrimas e clamava ao Senhor. Mas houve um dia em que Deus recolheu aquela mãe e os seus filhos ainda não haviam voltado para Jesus. E com certeza surgem os céticos, os incrédulos, os Tomés, para dizer: está vendo? Nem toda oração intercessória Deus responde. Aquela senhora tinha uma casa velha, que por teimosia, por causa da idade, não tinha ninguém que a convencesse a desmanchar, a fazer outra melhor. E logo que ela falece, os filhos então tomam a atitude de desmanchar a velha casa. Os 2 irmãos se reúnem e começam, tiram o telhado, vêm desmanchando.
Mas de repente eles, ao tirar o assoalho da casa, chegam ao canto em que a mamãe diariamente derramava suas lágrimas de intercessão pelos seus filhos. E eles olharam para o chão e olharam um para o outro e embargaram. O que estava carregando, segurando o pé de cabra, me estendeu para o outro e disse assim: tira você. Aí eu disse: não, é você, não, é você. E ficaram naquela dança do pé de cabra, né? Eles não tiveram coragem, eles pararam ali mesmo, se reconciliaram com Deus, para depois conseguir desmanchar a velha casa. Não há lágrimas de intercessão que não sejam colhidas por Deus. O meu desejo nessa noite é que você tenha entendido o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. E eu não posso ser tão romântico e utópico, achar que a partir de amanhã todos vocês viraram intercessores assim extraordinários. Porque eu sei que alguns estão pensando onde vão depois, que vão jantar, e nem lembro da metade, nem por onde eu comecei. Mas a minha oração e a minha fé é que o Senhor levante intercessores, homens e mulheres comprometidos, dizendo: Deus, conta comigo, se o Senhor está me procurando, o Senhor me achou, eis-me aqui, para gastar o meu tempo, as minhas lágrimas na tua presença e clamar ao Senhor, pedindo que realmente o Senhor faça algo novo através da minha vida e que o Senhor realize grandes obras através daqueles por quais eu estarei intercedendo e orando. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Essa mensagem exige uma resposta sua. Eu procurei entre eles alguém que levantasse o muro e se colocasse na parte rachada, na brecha do muro, na parte quebrada entre mim e a sua terra, para que eu não destruísse a terra. Qual é a sua resposta para Deus? Pode ser um não é comigo, ou pode ser um eis-me aqui, Jesus. Pastor, eu até entendi, mas não sei como fazer esse tipo de oração, não. É se prostrar diante de Jesus e começar a dizer: abençoa o fulano, Jesus, liberta ele dos espíritos malignos, dê a tua paz a ele, dê a tua bênção a ele. Jesus, abençoa o nosso prefeito, o vereador, abençoa os policiais, abençoa o pessoal que trabalha na saúde. Isso é oração intercessória. Deus, salva o meu familiar, o meu amigo de trabalho, liberta-o, Jesus. Tem misericórdia. E você não para de interceder, você continua clamando até ver a ação de Deus. Você tem agora um compromisso dizendo sim para Jesus, de ter um caderno e começar a anotar o nome dessas pessoas pelas quais você ora, a necessidade delas, a data em que você começou a orar e a data da resposta, porque Deus vai responder. Eu creio dessa maneira. Eu creio dessa forma. Aqueles que dizem que oram 5 minutos, não tem mais o que falar, meu irmão. Se você começar a orar pelas necessidades da sua cidade, da sua igreja, da sua família, 1 hora vai lhe ser pouco todos os dias. Ora pelo vô, ora pelo tio, ora pela tia, pelos primos, pelos amigos da escola, pelos amigos do trabalho, pelo pessoal do pequeno grupo, ora pela igreja, ora pelo vizinho, e começa a clamar. Enquanto você vai clamando e chorando na presença de Deus, Deus vai abençoando a sua vida, enriquecendo a sua alma, enchendo da presença do glorioso Espírito Santo de Deus. Porque a oração intercessória nos livra do egoísmo. Eu considero como mais importante naquele momento a necessidade do meu irmão, de uma pessoa, do que a minha. Se a sua resposta é sim, diga isso a Jesus. Sim, Jesus,
Pai, em nome do Senhor, nós estamos diante de Ti, acreditando sim de que os Teus olhos estão voltados para esse lugar. Acreditando sim, Deus, de que há poder no Teu nome, e de que não há nada, Senhor, que o Senhor não possa fazer em resposta à oração da Tua igreja, do Teu povo, a oração de um dos Teus filhos e filhas. Oh, levanta, Senhor, um batalhão, um exército de intercessores nesse lugar. Que sejamos conhecidos como aqueles que oram em favor de outros, como aqueles que choram pela cidade, pelos missionários, pela nação, pelos cristãos perseguidos, por aqueles que não foram alcançados pelo Senhor, pelos vulneráveis. Que bom que o Senhor se manifestou no nosso meio, que bom que os teus olhos se voltaram para este lugar, neste dia, porque aqui o Senhor há de encontrar homens e mulheres que estão dispostos a interceder e a clamar a Ti, dizendo: tem misericórdia do Teu povo, Jesus. Eu sei que já há muitos que fazem isso, dá graça, Jesus, para eles continuarem ainda de uma forma mais intensa, com mais fé, com mais ousadia. Se alguém está pensando em desistir de algum nome, de uma situação que vem clamando por ela, que o Senhor venha trazer renovo dos céus, que essa palavra venha servir de ânimo, dizendo: eu estou ouvindo, eu no meu tempo trarei resposta às tuas orações. Oh Pai, por tudo te louvamos e te agradecemos. Seja exaltado o teu nome em toda a terra, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Eu queria que você sentasse um instante, porque mais do que você ouvir uma reflexão, nós queremos chamá-lo à prática nesse momento.